Queria que você abrisse a palavra de Deus num texto mais conhecido da Bíblia. E é um texto que nós temos como texto áureo do Evangelho. É o texto mais importante do cristianismo, que está lá em João capítulo 3, verso 16. João capítulo 3, verso 16. Queria que você abrisse e acompanhasse a leitura junto comigo. É apenas um versículo. E se você ainda não sabe ele de cor, você tem uma tarefa para levar para casa, né? Que você possa decorar esse texto. Porque esse texto, ele resume a nossa fé, ele resume aquilo que Deus fez por nós. Aqui está revelado a nossa vitória através de Jesus Cristo. E a gente, como um bom cristão, nós temos a necessidade de ter decorado esse versículo. João capítulo 3, verso 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez a sua tradução é um pouquinho diferente da minha, mas eu queria que você lesse comigo agora, amém? A gente vai ler junto. Mesmo que a tua tradução mude um pouquinho, talvez em alguma parte tenha alguma palavrinha, talvez onde está unigênito, está escrito único filho, tem alguma mudançazinha dependendo da tradução, mas o significado é o mesmo. Então, diante da sua Bíblia, da forma que está escrita aí, eu queria que você repetisse junto comigo. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te louvamos pela misericórdia, pela graça do Senhor nas nossas vidas. E agora, ó Pai, que o Senhor possa dirigir agora esse momento onde que a Tua palavra foi lida e que o Senhor possa falar aos nossos corações através dessa palavra, Senhor. Que o Senhor possa mudar nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir. Ó Pai, que nós possamos entender o real significado do sacrifício de Jesus na cruz. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse texto, ele revela tudo aquilo que representa para nós Jesus. Deus amou você de tal maneira, mas de tal maneira, que Ele deu o seu único filho, o único filho que Ele tinha, para que pudesse morrer na cruz para cada um de nós, no lugar de cada um de nós. Aqui, olhando aqui de cima, dá para ver que a gente tem bastante pessoas que são pais. Quem aqui é pai ou mãe? Quem aqui é pai ou mãe? Levanta uma das suas mãos. Bastante gente. Quando a gente lê esse texto, quando nós não ainda geramos alguém, quando a gente não foi pai, a gente não foi mãe, a gente tem um pouquinho de dificuldade para poder entender o que significa este amor. Agora, quando a gente é pai, quando a gente é mãe, a gente começa a entender um pouquinho a mais daquilo que representa esse sacrifício de Jesus, de Deus. Deus dando o seu Filho para que o sacrifício dele, de Jesus, pudesse nos salvar. O único Filho, né? Eu fico pensando assim, trazendo humanamente para a nossa realidade, o que representa isso para nós. Você já pensou, você que tem o seu filho, a sua filha, de repente, você pegar seu filho e você dar em troca de alguém que não merecia aquilo, não merecia esse sacrifício? Já pensou você pegar o seu filho, a sua filha e entregar na mão de alguém para poder salvar alguma pessoa que talvez você não tenha um pingo de relacionamento com ela, que está distante de você, talvez até te fez algum mal, e de repente você entrega o seu filho, a sua filha, para que seu filho morra, sua filha morra, para que outra pessoa que você talvez nem conhece, nem tem relacionamento com ela, e que talvez até te fez mal, para que essa pessoa possa ter vida. Foi tamanho amor que Deus teve por nós, entregando o seu único filho, para que morresse na cruz do Calvário. Só que aqui nesse texto, ele tem revelado algumas coisas que a gente tem que entender. Algumas coisas que talvez elas estão claras, mas quando nós passamos os nossos olhos nesse versículo, ou quando a gente fala ele, porque você talvez já sabe ele decorado,
nós deixamos de observar. Quando a palavrinha, tem uma palavrinha aqui que ela representa muita coisa, mas ela é uma palavrinha de 3 letras. Quando você chega no meio do versículo, está assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Esse deu, essa palavrinha deu, o ato de dar, está atrás disso uma história muito triste. Um sacrifício de um homem que era Deus, ele deixou toda a sua divindade para que pudesse viver aqui nessa terra. Ele se fez homem, ele era Deus homem, ele deixou sua divindade de lado para que ele pudesse ser homem, para que se cumprisse o propósito do Senhor nas nossas vidas, em prol de nos resgatar, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Esse deu, ele é uma palavrinha tão curta, e parece que tem tão pouco significado quando nós lemos esse versículo, mas atrás dele tem uma história muito grande. Tem a história de sofrimento de uma pessoa que se entregou por mim e por você. A Vera leu aqui um texto que está lá em Mateus capítulo 26, e ele fala bem exatamente naqueles momentos em que Jesus estava passando os seus momentos mais difíceis. E Jesus, a palavra de Deus diz que ele era Deus, mas ele deixou de lado a sua divindade para que ele pudesse viver como homem. E ele viveu como homem num mundo que nós também pisamos nele, mas ele conseguiu passar esse mundo, viver neste mundo sem nenhum pecado. Jesus atravessou todas as idades difíceis que nós passamos. Aqui você, olhando aqui de cima, tirando aqui um pouquinho as crianças que estão aqui na frente, nós já praticamente passamos por todos os ciclos da humanidade. A gente já foi criança, já fomos pré-adolescentes, já passamos por dificuldades na pré-adolescência, depois nós já fomos adolescentes, fomos jovens, e talvez agora não tão jovens, mas todas as lutas e dificuldades num ciclo de vida de um ser humano, nós já atravessamos por ela. Jesus, ele passou por todos esses ciclos até ele ter 30 anos e ele começar o seu ministério, ele ter 33 anos, quando finaliza o seu ministério, ele se entrega na cruz por nós. Ele passou por todos os momentos difíceis que nós também atravessamos. Todas as dificuldades ele passou, mas com única diferença, ele não pecou. E no final da sua vida, no final do seu ministério, ele permitiu que se cumprisse a vontade do Pai. Queria que você abrisse em Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, e no verso 39, Mateus 26, 39, Mateus 26, verso 39. A segunda parte do versículo diz assim, era um diálogo de Jesus ali nos momentos finais, aonde estava quase no momento de se cumprir aquilo que era o objetivo da vida de Jesus, que era para ele ser aquele cordeiro, o cordeiro sem mácula, o cordeiro sem pecado, que nós lemos no início do culto, que aconteceu lá em Êxodo, quando o povo de Israel estava preso, cativo lá no Egito, e na última praga eles deveriam matar um cordeiro sem mácula, perfeito, para que pudesse assim, pegar o sangue dele, será aspergido sobre a porta, e o anjo da morte iria passar, e ninguém daquela família ia sofrer dano algum, onde o primogênito daquela família ele não teria a morte sobre a vida dele, ele ia conseguir passar por aquele momento sem a morte, sem morrer. O anjo da morte ia passar e não ia alcançar o primogênito, mas para que isso acontecesse, um cordeiro perfeito, sem mácula, sem mancha, morreu. E Jesus, ele é o nosso cordeiro perfeito, e que para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos hoje ter esperança, que um dia nós vamos chegar na nossa terra prometida, havia necessidade que ele pagasse o nosso preço com o pecado e com o inferno. A nossa vida, a forma que nós levamos a nossa vida, levou uma dívida muito grande com o inferno. Nós ficamos devendo para o inferno, nós nos tornamos escravos de Satanás. Infelizmente, a nossa reputação, o estilo de vida que nós vivemos nos nossos dias, por mais que você possa ser uma pessoa boa, por mais que você possa produzir alguns frutos bons,
Se você fazer um raio-x da sua vida, você vai ver o quanto que nós somos pecadores e como que nós temos a nossa vida manchada. E com essa mancha, com esse pecado, com essa dívida que nós temos com o inferno, é impossível de nós podermos herdar a vida eterna. É impossível de nós termos uma vida, a garantia que um dia nós vamos morar num lugar aonde o Senhor já preparou para nós, aonde não vai ter choro, aonde não vai ter pranto. O único caminho para que nós possamos atravessar e herdar essa terra prometida, que o Senhor prometeu para nós, é através do sacrifício de Jesus. E nos últimos momentos, Jesus, sabendo de tudo aquilo que iria acontecer com ele, há mais de 2000 anos atrás, Jesus estava lá no Getsêmani, em alguns momentos antes dele ser preso, e ele conversa com o Senhor. E nesse texto, em Mateus capítulo 26, a segunda parte do verso 39, Jesus, ele começa a sentir dores, antes mesmo de passar pelo sofrimento, que ele ia passar nos momentos seguintes. Ele começa a suar sangue, ele começa a transpirar sangue, porque ele já sabia de tudo aquilo que ele ia enfrentar pela frente. Irmão, não é um sacrifício físico que incomodava Jesus. Às vezes a gente acha, o que chamava atenção naquele momento do sacrifício é as chibatadas que Jesus levou, a coroa de espinhos que foram cravados na sua cabeça, os momentos em que ele passou, que ele teve que carregar a sua própria cruz, nos momentos em que ele foi pregado naquela cruz, que era uma cruz que ainda não era feita para ele, mas era feita para Barrabás, uma cruz que ele teve que se esticar para que ele pudesse alcançar o lugar correto de ser pregado, o seu braço sobre a cruz e a sua perna embaixo do seu pé. Não era esse momento, não eram essas lutas que nós muitas vezes vemos, que você conhece toda a história, que gerava sofrimento em Jesus. Mas o que gerava sofrimento em Jesus é o peso do pecado que está sobre as nossas vidas, que a partir daquele momento seria depositado na cruz com Jesus. Os seus pecados, a nossa vida, o nosso lixo de vida, todas as nossas ofensas, tudo aquilo que nós praticamos na nossa vida, antes de conhecer Jesus, estava sendo naquele momento depositado todo na cruz. As nossas falhas, a nossa reputação, os momentos em que nós viramos as costas para o Senhor, os momentos em que nós dizemos sim para Satanás, permitindo que ele viesse e aprisionasse a gente, escravizasse a gente. Todos esses momentos que nós passamos, que nós denegrimos a imagem do Senhor, todos os nossos pecados, todas as máculas, todas as sujeiras, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que saiu da tua boca, tudo aquilo que você pensou, tudo aquilo que você agiu, a forma que você agiu, que denigre o verdadeiro cristianismo e denigre o Deus que te criou, naquele momento de toda a humanidade foi lançada sobre Jesus na cruz. Muitas vezes nós carregamos o peso do nosso pecado e nós não conseguimos suportar o peso somente do nosso pecado. Às vezes nós andamos encurvados, o tamanho da culpa que nós levamos pelo aquilo que nós fizemos. Quando nós pecamos, aquilo nos incomoda, aquilo nos gera tristeza, e é difícil a gente caminhar diante do pecado que nós fizemos. Agora imagine Jesus, nesse momento em que ele estava ali, onde todos os pecados, todas as ofensas foram lançadas sobre a vida dele, e ele sabia de tudo isso que ele iria passar. Ele ia pagar uma dívida alta, irmão, é uma dívida de toda a humanidade. Toda a humanidade tinha uma dívida com o inferno, e essa dívida precisava ser paga, e era plano do Senhor, para que essa dívida fosse paga, que alguém viesse, que não tivesse mácula nenhuma, nenhuma mancha, fosse em sacrifício por toda a humanidade. É a única forma de pagar esse preço. Você é insuficiente para pagar esse preço. Talvez você poderia falar assim: Senhor, eu vou me sacrificar, eu vou dar a minha vida por mim mesmo, para que eu pague o preço do meu pecado. O seu sacrifício, nem Satanás ele recebe, irmão, porque você é um cordeiro manchado, sujo.
Nós só recebemos, o único sacrifício que Ele aceita e que paga a nossa dívida é o sacrifício de Jesus na cruz. E quando nós aceitamos esse sacrifício e entendemos que Ele morreu por nós, apesar dos nossos pecados e do lixo de vida que muitas vezes nós levamos, nós somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Todo pecado que está sobre a sua vida, você é limpo e você é restaurado. Não existe mais culpa do seu pecado. Agora, para chegar até aí, tem um processo grande de sofrimento e dor. E de repente Jesus, sendo homem, porque Ele deixou de lado a sua divindade, Ele diz essa frase que você conhece. Jesus disse assim: meu Pai, se fosse possível, passa de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus sabia o que Ele ia passar. Depois, se você virar a página da sua Bíblia, talvez está no mesmo lugar, mas no verso 42, talvez está na mesma página, no verso 42, Jesus mais uma vez, Ele fala exatamente as mesmas palavras para o Senhor. E Ele diz, e ainda na segunda vez orou Ele ao Pai dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Porque Ele sabia pela dor que Ele iria passar, mas prevalecia sobre a vida de Jesus a vontade do Deus Pai. E é um Deus Pai que te ama tanto, que mesmo um filho amoroso, perfeito, sem mancha, sem pecado, um filho em que Ele tinha orgulho em ter, mesmo Ele pedindo ao Pai que, se fosse possível, passasse dele esse cálice, Deus Pai, Ele não atendeu o chamado, o pedido do seu filho. Aqui, como eu disse, tem vários pais e várias mães aqui. Eu quero ver o pai ou a mãe diante de um filho obediente, de um filho que faz todas as coisas corretas, e de repente o filho pedir alguma coisa para você e talvez insistir pela segunda vez, se você não vai fazer, se for possível. Você vai fazer, você vai atender o pedido do seu filho. Mas Deus amou tanto a sua criação, Deus amou tanto você, Deus amou tanto a mim, que mesmo o filho dele, perfeito, pedindo para que não passasse por esse momento de sacrifício, Ele atendeu. Ele não atendeu a vontade de Jesus, filho, no momento ali de carne, de dor, mas Ele olhou para você, olhou para mim, olhou o nosso pecado, Ele olhou a sujeira que nós nos tornamos, e Ele resolveu prosseguir com o seu plano, entregando Jesus para que pudesse pagar a nossa dívida com o inferno. Ele amou tanto, irmão, Deus amou tanto você, que Ele deu aquilo que Ele tinha mais de valor, aquilo que era mais valoroso, para que hoje nós pudéssemos ter vida. Ele deu, Ele entregou. Só que esse sacrifício de Jesus, pelo texto que nós lemos em João capítulo 3, verso 16, ele não é para todas as pessoas. Muita gente se engana achando que esse sacrifício de Jesus, ele é para todo mundo. Ali existe uma seleção de pessoas para que serviu esse sacrifício. É para todos os que creem. É para todos aqueles que acreditam. É para todos que entendem o real significado do sacrifício de Jesus. Quando as crianças estavam apresentando aqui a peça de teatro, as lágrimas saíram do meu rosto ali. Irmão, porque diante daquela música, daquela apresentação aqui, a gente pôde ver os nossos olhos, o tamanho do amor de Deus pela nossa vida. Jesus, que não tinha nada, não precisava passar por nada, Ele passou no nosso lugar e o sangue dele foi vertido na cruz por nós. Você já pensou que quando você peca, quando você faz alguma coisa errada, você está lançando na cruz com Jesus o sacrifício dele, que Ele fez por nós? Você aumenta a dor de Jesus na cruz. Muitas vezes a gente não dá real conotação, real importância desse sacrifício de Jesus na cruz por nós. Jesus, Ele se entregou por cada um de nós. O Pai deu o Filho para que morresse na cruz por cada um de nós. E hoje nós estamos aqui para celebrar essa atitude de Deus de amor.
É a maior atitude de Deus de amor por uma pessoa, pela sua criatura, foi Ele entregando seu Filho Jesus na cruz. Mas mais especial de tudo isso, que apesar de todo o sacrifício que Jesus passou, que eu tenho certeza que você já viu filmes, já conseguiram de alguma forma ilustrar essa dor física de Jesus, mas ainda tem a dor espiritual do peso dos nossos pecados. Apesar de toda a representação que nós já conseguimos ver com os nossos olhos, onde o homem tentou colocar aquele momento numa filmagem, num filme, para que nós pudéssemos ver com os nossos olhos, e isso já traz algo difícil para a gente ver. É difícil a gente ver o sacrifício, aqueles momentos de dores de uma pessoa que é inocente, que não merecia estar ali, mas estar ali porque eu fui o culpado, porque você foi o culpado. É difícil demais, mas mesmo assim nós entendemos tudo isso, nós sabemos tudo isso, isso não é novo para nós, mas muitas vezes nós não fazemos valer a pena esse sacrifício, nós não fazemos valer a pena o sacrifício de Jesus. E eu queria nessa noite, que é uma noite de celebração, mas também é uma noite que nós precisamos meditar e olhar para a nossa vida, e ver se nós estamos fazendo valer a pena esse sacrifício, essa dor, que primeiro um Deus Todo-Poderoso teve de dar seu Filho em prol da sua criatura, e depois de um Filho que se entregou e morreu, e todo o peso do pecado e toda a dor foi dada a Ele, sem Ele merecer, porque o Pai amou a sua criatura. Que em nome de Jesus, nessa noite, você possa reconhecer esse sacrifício, que você possa valer a pena esse sacrifício, que você possa ser uma dessas pessoas que está escrito aqui, que foram selecionadas para que pudessem receber de graça, porque não custou nada para você, não custa nada para você, só você reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, só isso. O que cabe a nós, criaturas, diante de todo o lixo de vida que nós levamos, a única coisa que nós precisamos fazer, que o Senhor espera, é que nós entramos nesse grupo dos que creem, dos que acreditam, dos que vivem em função do sacrifício de Jesus. E que em nome de Jesus você possa entender isso. E eu estava hoje à tarde pensando sobre isso, e eu queria ler o texto que falasse sobre a primeira Páscoa, para que nós pudéssemos entender que a Páscoa, Jesus, na verdade, aconteceu todo o evento na Páscoa, porque já estava escrito, já estava revelado por Deus que Jesus seria o nosso Cordeiro Pascual, que Ele ia ser entregue na cruz, naquele momento, em nosso lugar. E eu comecei a imaginar o que aconteceu após o sacrifício do Cordeiro lá em Êxodo, e do Cordeiro Jesus, depois que nós crucificamos Ele na cruz e depositamos todos os nossos pecados na cruz. Eles tiveram um grande livramento lá atrás em Êxodo, e eles conseguiram ter a liberdade de volta. Estavam presos no Egito e conseguiram sair. Eles tiveram a passagem do momento de escravidão para um momento de liberdade. Nós, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós temos a mesma coisa acontece. Você passa de um momento de escravidão e você passa para a liberdade. Você opta por isso. Se você quiser isso, se que você quiser o sangue de Jesus lavar você de todo pecado, e você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você passa de pertencer a um mundo infernal para viver um mundo pleno no Senhor, para que você possa passar de ser simplesmente criatura de Deus, para que você possa ser filho de Deus. Glória a Deus por isso. Depois da travessia, daquele momento alegre em que eles venceram, lá no Êxodo, eles tiveram que atravessar o deserto, 40 anos de deserto, 40 anos na total dependência de Deus, para que depois, para aqueles que permaneceram durante esses 40 anos, pudesse aí sim, herdar a terra prometida, a terra que o Senhor prometeu para aquele povo. Nós estamos na mesma condição daquele povo, irmão. Se você aceitou o sacrifício de Jesus, você é livre, amém? Não existe mais acusação sobre a sua vida, independente daquilo que você fez.
Se você creu, Jesus morreu na cruz por você. E todo o peso do teu pecado, todo o lixo de vida que você estava levando foi depositado na cruz com Jesus. Só que após essa entrega de vida a Jesus, entendendo o sacrifício de Jesus, nós temos um deserto para que nós possamos andar aqui, para que nós possamos viver aqui. Por isso que você tem aflição, por isso que você passa por luta, por isso que você passa por dificuldade, porque nós estamos na mesma caminhada que o povo demorou 40 anos, nós estamos na mesma caminhada, demorando alguns anos, para que nós possamos alcançar a nossa terra prometida, que não é neste mundo, que é no mundo espiritual, onde o Senhor já tem preparado para aqueles que o aceitaram como o único Senhor e Salvador e aceitaram o sacrifício de Jesus. Amém? Só que é luta. E o povo lá em Êxodo passaram por esses 40 anos vendo a manifestação do poder de Deus. Não tinha luxo, irmão, porque estava no deserto, estava debaixo de luta. Mas todas as coisas básicas para a vida daqueles homens, eles tiveram. O pão caía todos os dias, o maná de Deus não faltava. Ninguém passou fome durante 40 anos. Roupa para vestir, eles tiveram durante os 40 anos da travessia. Todas as coisas que eles desejavam, eles precisavam, que era essencial para a vida deles, o Senhor estava presente ali e entregava para eles. Nós é da mesma forma. Talvez nós não temos aquilo que nós desejamos, mas aquilo que nós precisamos para que nós possamos viver nessa vida, nessa terra, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, mesmo em meio a dificuldades. Tem gente, irmão, que morreu no deserto. Tem gente que não alcançou a terra prometida. A Bíblia diz que foi uma outra geração que alcançou a terra prometida. Quem saiu do Egito para que saiu com o sonho de ir para a terra prometida, depois de 40 anos, apenas 2 pessoas que pisaram no Egito, conseguiram pisar na terra prometida, que foi Josué e Caleb, pela sua fé, porque eles creram, porque eles viam as dificuldades com os olhos da fé. Era para toda aquela multidão alcançar a terra prometida, apenas 2 alcançaram. Todos foram libertos um dia, todos foram alcançados. Aquelas famílias foram as famílias que fizeram e ofereceram aquele sacrifício daquele cordeiro, que pintaram a porta das suas casas, que viram os filhos daqueles que não fizeram isso, porque não creram, viram seus filhos mortos, mas eles viram a glória de Deus. Eles viram a glória de Deus quando as portas do Egito foram abertas e eles conseguiram caminhar. Eles viram a glória de Deus quando o mar vermelho se abriu. Eles viram a glória de Deus quando o maná caiu do céu. Eles viram a glória de Deus quando as codornas vinham para poder alimentar eles com carne. Eles viram a glória de Deus quando de pedras saiu água. Eles viram a glória de Deus quando eles caminhavam durante o dia, uma nuvem pairava sobre eles para que eles pudessem ter sombra. Eles viram a glória de Deus quando uma muralha de fogo estava junto deles à noite, nas baixas temperaturas do deserto. Eles viram a glória de Deus quando eles estavam caminhando e os seus sapatos não se consumiam. Eles viram a glória de Deus quando as suas roupas não se consumiam. Eles viram Deus cuidando deles nas pequenas e nas grandes coisas. Mas mesmo assim, sendo libertos e vivendo sob total dependência de Deus, eles viraram as costas para o Senhor. Apenas 2 homens continuaram firmes e herdaram a terra prometida, Josué e Caleb. Nós vivemos as mesmas situações, irmão. E eu tenho temor e tremor para falar sobre isso. Porque eu vejo, irmão, muita gente dessa forma. Um dia foi liberto porque aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Um dia entendeu que o sacrifício de Jesus não era para um vizinho, não era para fulano, não era para Beltrano, mas era para mim mesmo. E um dia entrou no grupo de pessoas que acreditaram e que creram, que aceitaram o sacrifício de Jesus e tiveram a sua vida limpa, todo o peso do pecado foi arrancado, toda a raiz de amargura, tudo aquilo que você devia para o inferno foi lançado na cruz de Jesus e você se sentiu livre. Mas passaram uns dias, vieram a nossa trajetória no deserto de vida que nós levamos aqui.
E infelizmente muitos de nós deixamos a essência do real significado da morte de Jesus na cruz, que aponta para nós para uma vida eterna com Ele. Durante o deserto da nossa vida, muitas vezes nós viramos a cara, nós deixamos o caminho certo, nós vamos morrendo nos desertos da nossa vida. O Senhor te sustenta. Eu tenho certeza, irmão, que você não tem uma coisa para lamentar a Deus daquilo que Deus tem te dado. Talvez você pode até estar frustrado por algo que você não recebeu, mas o que você não recebeu, eu tenho certeza, não é algo básico para a tua sobrevivência. Porque tudo aquilo que você precisa para sobreviver nessa terra, o Senhor tem te dado. Você tem uma roupa, você tem uma condição de você se locomover, você tomou um banho antes de vir para o culto. Talvez você já se alimentou hoje, mas se não, talvez você vai se alimentar depois, quando você sair daqui. Talvez essa noite vai ser a terceira refeição que você vai tomar. Deus não tem deixado que nada falte nas nossas mesas. Nós temos visto o poder de Deus sobre a nossa vida, nos sustentando em todas as áreas. Eu tenho certeza que se você ponderar a sua vida, você vai ver que você é feliz, que mesmo em meio à adversidade, você tem paz e tem alegria no seu coração. Você vive momentos de dificuldades, assim como o povo viveu também no deserto, mas hoje você pode dizer que você é feliz, irmão, porque a sua vida hoje, você é liberto, você não depende de ninguém, você não é escravo de ninguém, porque o peso do pecado já foi pago na cruz com Jesus, e você entendeu isso um dia. Mas muitas vezes, irmão, a gente tem desejado, assim como aquele povo, voltar de novo para o Egito. Quantas vezes que a gente lê em Êxodo, a gente lê e se revolta, irmão, mas a gente esquece que nós fazemos a mesma coisa. A gente se revolta dizendo, como é que esse povo está querendo voltar para o Egito, vendo uma manifestação tão grande, tão forte, tão poderosa de Deus na vida deles. E nós temos as mesmas coisas, nós fazemos, porque é fácil a gente apontar o dedo para aquele povo no momento em que eles viviam, mas nós esquecemos que nós estamos apontando o dedo para nós quando nós apontamos para alguém, e nós fazemos da mesma forma. Quando você mente, quando você peca, quando você se afasta da presença de Deus, quando você murmura, quando você reclama da vida que você tem, você está virando as costas pelo sacrifício de Jesus na cruz. Quando a gente se lamenta, quando a gente reclama, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos dizendo assim que o sacrifício de Jesus na cruz foi insuficiente para nós. Olha só, irmão, talvez você não fala isso com as palavras, mas você faz isso com as atitudes. E nessa noite eu queria levar você em nome de Jesus para você entender o real sacrifício de Jesus, porque o desejo do meu coração, e é o que eu quero para a minha vida, e eu quero para a sua vida também, é que você consiga passar pelo deserto dessa vida e que você possa viver na terra prometida que o Senhor nos prometeu, onde não há choro, onde não há pranto, onde aquilo que nós damos tanto valor nessa terra é asfalto, onde o Senhor já preparou a nossa morada para que nós possamos viver de eternidade com o nosso Deus. Amém? Eu creio que é isso que você deseja também. Só que para isso, para que nós possamos alcançar essa terra prometida, esse lugar especial que Deus tem para nós, para que nós possamos ter vida, como a gente leu aqui. Quando ele fala de vida aqui, ele não está falando de vida nessa terra, ele está falando de vida espiritual, para que você não morra espiritualmente, porque morte espiritual é viver de eternidade no inferno. Mas ele vem falar de uma vida que, apesar que o sopro de vida nessa terra possa ser tirado de nós, nós vamos poder viver de eternidade com o nosso Deus. A Bíblia diz, para aquele que aceita o sacrifício de Jesus, para aquele que caminha com o Senhor Jesus, a morte nessa vida, ela é lucro. Porque nós vamos deixar de viver esse momento de tribulação em que nós vivemos, para que nós possamos alcançar a glória que o Senhor tem separado, para que nós possamos viver com Ele de eternidade. E eu queria, em nome de Jesus, terminar com uma pergunta, e que você pudesse refletir sobre essa pergunta. Hoje é um dia que talvez na televisão você sintonizou e você viu um monte de coisa falando de coelhinho da Páscoa, nem de Jesus talvez você não falou, não é verdade? Quantos viram hoje na TV alguma coisa que dava referência da Páscoa sendo
o dia que Jesus ressuscitou, que ele deu sua vida e ressuscitou? Quantos viram alguma coisa na TV que falava sobre isso? Levanta a mão. Umas 3, 4 pessoas. O mundo está deixando de lado esse dia tão especial, um dia tão maravilhoso para nós, que é o sacrifício de Jesus na cruz por nós. A graça de Deus, a Bíblia diz assim, que a graça de Deus nos basta. Você não precisa de mais nada, você só precisa da graça. E sabe qual é a graça de Deus? O sacrifício de Jesus na cruz. É um bem que o Senhor nos dá sem nós merecermos Ele. Você não merecia, eu não merecia, mas Jesus mesmo assim morreu na cruz por nós. E todos os dias, irmão, nós temos que permitir que esse sangue vermelho, poderoso de Jesus Cristo, seja lançado sobre a nossa vida, para que possa nos lavar de toda a podridão, de todo o pecado. Faça valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz. Será que você tem feito valer a pena? Hoje é um dia de nós refletirmos sobre isso. Hoje é um dia de festa, um dia de alegria. Mas ele só é dia de festa e de alegria para aqueles que estão nesse grupo, que creem, que acreditam e que vivem uma vida que reflete a imagem de Jesus e o sacrifício de Jesus. Então, que em nome de Jesus você possa permanecer firme nesse caminho, para que você possa herdar de eternidade a eternidade aquilo que o Senhor tem para você. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez você está pensando assim, irmão, nossa, o pastor até no dia de Páscoa ele fala alguma coisa que às vezes vem mexer com a gente. Mas eu não consigo pregar outra coisa se não for isso, irmão. Porque a gente está nessa vida aqui, não estamos brincando de ser gente. Nós estamos aqui nos preparando para que nós possamos estar prontos, preparados para o dia que o Senhor voltar. Hoje é dia de ceia, a gente vai fazer a ceia também. Porque nós estamos aqui relembrando o sacrifício de Jesus na cruz. E no texto que está descrito sobre a ceia do Senhor, ele deixa bem claro que essa ceia é para que nós possamos lembrar o dia que ele vai voltar de novo. Porque ele vive e ele vai voltar. E ele tem voltado para muita gente. Pessoas têm morrido todos os dias e têm se encontrado com a sua eternidade. Agora, em qual eternidade? No inferno ou lá no céu com o Senhor? Não existe purgatório, irmão. Não existe na Bíblia purgatório. Existe uma decisão, e essa decisão você tem que permanecer nela.